Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Pedro Mariosa, eu sou professor de vocês de duas disciplinas, Inovação Organizacional e Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Esse semestre é o 2020/1, sendo executado em 2021. E eu vou explicar nesse vídeo para vocês como vai funcionar a disciplina, em relação a onde vocês vão encontrar os materiais, como vão funcionar as aulas, as atividades e como vai funcionar a nossa interação ao longo desse período. Bom, então essa aula inaugural ela serve tanto para inovação quanto para o terceiro setor. Eu vou trazer a metodologia de trabalho para vocês. Só para passar rapidinho o que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar sobre os repositórios, que é onde vocês vão encontrar os materiais para a disciplina. Como que vai funcionar a nossa interação nesse período que ele é totalmente remoto. Como vão funcionar as aulas, os dois modos de aulas que a gente vai ter. Como, e o mais importante, vocês vão desenvolver as atividades. O que você tem que fazer nessa primeira aula, nesse nosso primeiro momento. E por fim, como você vai ser avaliado ao longo do período. Sobre o repositório, a gente tem o primeiro deles, que é o Google Classroom. No Google Classroom, você vai ter uma aba chamada Atividades. Nessa aba Atividades vão estar todos os arquivos que vocês necessitam para desenvolver o período. Então, ele é um repositório. A hora que vocês abrirem a nossa sala de aula, que está na descrição do nosso grupo, vocês vão ver que já tem o plano de ensino lá. Aqui, nessa imagem, aparecem várias outras coisas. Só que essas coisas já estão programadas para ser enviadas. Eu já criei toda a disciplina até o fim. Só que elas vão aparecer para vocês conforme forem chegando as semanas e conforme eu for lançando as referências referente ao que a gente está trabalhando. Então, aos poucos, esses materiais vão aparecendo para vocês para não confundir muito a cabeça. Além disso, eu sei que a gente está num momento muito complicado, que nem todo mundo vai ter dados ilimitados para poder acessar isso sempre no Classroom. Então, eu criei dois grupos chamados Aulas e Docs para as duas disciplinas. Esse grupo, vocês não conseguem interagir comigo, ele é bloqueado, só eu consigo enviar. E ele vai ser outra forma de organizar esses conteúdos. Eu vou enviando as aulas, eu vou enviando o link das atividades, o repositório dos textos, todo esse material dentro desse grupo, e eu bloqueei o chat nesse grupo exatamente para vocês não perderem esse material. Então ele vai ser fácil de vocês encontrarem no grupo. O outro é que tem um podcast, Anchor FM/Pedro-Henrique-Mariosa, que já estão todas as aulas, ou todas não, acho que uns 70% das aulas, para caso tenha algum apressadinho que queira já saber alguns conceitos, já queira adiantar a questão da avaliação final, que ela é um processo contínuo, e já eu entro no mérito sobre isso, que vai ser a produção de um artigo. Então, nesse repositório, vocês podem ouvir desde já, ele está aberto, ele é público, mas ressalto para vocês que fiquem tranquilos, tudo vai ser enviado no tempo certo no grupo do WhatsApp. Tanto o item 1, que é o Google Classroom, quanto o Anchor, que é o nosso podcast, eles são para consulta de vocês, não são nada que vocês necessitem dominar. Que vocês vão ter que ficar bastante atentos no nosso grupo Aulas e Docs do WhatsApp. Como que vai funcionar a nossa interação? Vão ser entre 3 e 4 aulas que a gente vai ter essas aulas síncronas via Google Meet. O Google Meet, aqui onde está essa seta mal desenhada, na descrição do Aulas e Docs tem a nossa sala de aula, que é o primeiro repositório.
E embaixo tem a nossa sala do Meet, ela é fixa, ela vai ser a nossa sala até o final do semestre. Então, 3 aulas vão acontecer via Google Meet. Como, mais uma vez, eu entendo que vocês têm, e eu também, porque eu moro em Benjamin Constant, problemas de conexão, e eu sei que às vezes a gente não consegue essa conversa. As aulas síncronas no Google Meet, elas não vão contar presença. Então, toda a parte da presença, eu já explico para vocês, ela vai se dar de outra forma. Então, essas aulas síncronas são as aulas de revisão, são as aulas para a gente tirar dúvida. Então, é um momento que a gente vai ter entre a gente para poder solucionar, negociar, conversar e apresentar as dificuldades, né? E poder, principalmente, passar os resumos para vocês dos conteúdos que a gente deu em cada unidade. A forma mais rápida que a gente vai ter para interagir, e ela de fluxo contínuo, então vocês não precisam esperar o dia da aula para mandar o WhatsApp, a gente pode conversar sempre, é o outro grupo que eu convidei vocês no WhatsApp, que é o Discussão. Nele vocês têm acesso a conversar e eu peço gentilmente que vocês evitem bom dia, tudo bem, kkk, e vídeos fora da discussão. Então essa discussão é a discussão sobre a disciplina, é a discussão sobre as nossas atividades, sobre os nossos textos, e um ambiente não só para comunicação de vocês comigo, mas também essa interação para vocês entre colegas, tá? Eu não sou da competição, eu sou da cooperação, e vocês vão descobrir isso, principalmente os alunos do terceiro setor, que eu não vejo problema algum entre vocês cooperarem entre vocês para a resolução das atividades, resolução dos problemas que vocês tenham dentro da disciplina. Então, esse espaço, usem com moderação e ele está aberto para nossa interação. Além disso, saibam que vocês podem contar com o meu WhatsApp privado. Todo mundo tem, se vocês tiverem algum problema, algum percalço, vocês podem entrar em contato. Como que vão funcionar as aulas? Então, mais uma vez, as instruções e revisões vão ser no Google Meet da turma, tá aí minha foto, descabelada igual vocês viram agora. Esse Google Meet, mais uma vez, ele está na descrição do Aulas e Docs, mas eu sempre que for ter uma aula síncrona, eu vou avisar vocês para a gente poder ter esse momento de relacionamento mais presencial, apesar da distância, né? Ela é remota, mas vamos dizer assim, em tempo real. E o que é mais importante para vocês cumprirem o semestre são as aulas assíncronas. Como eu já disse para vocês, a gente tem um podcast onde estão 70% dessas aulas, mas não estão as atividades. Então você pode até se adiantar em relação ao conteúdo, mas as atividades vão ser lançadas todas as semanas. E o WhatsApp. Então toda aula que tem no Anchor, no nosso podcast, eu quebro ela em áudios menores, compacto essas aulas e envio via WhatsApp. Então, no dia da aula, eu envio no grupo Aulas e Docs esses arquivos e o que você precisa fazer na aula 2, na aula 3. Então, sempre, mais ou menos a dinâmica ela é sempre a mesma. Você vai escutar essas aulas, existem os textos de apoio, você pode ler ou não, dependendo do seu tempo, dependendo da sua vontade. Eu gostaria que vocês todos se aplicassem na leitura, porque cientista que não lê não desenvolve pesquisa, e vocês estão aqui fazendo ciência. Mas todos os áudios são suficientes para vocês responderem às atividades. E mais uma vez, o WhatsApp está disponível para a gente poder interagir. Então, a cada semana vão chegar entre 4 e 5 áudios para vocês, mais ou menos de 5 minutos cada um, para vocês poderem escutar uma síntese do que é o conteúdo de cada um dos itens da ementa. E o link da atividade.
e eu já explico para vocês o que serão as atividades. Às vezes, a atividade vai chegar dentro de um formulário, com uma questão ou duas questões para vocês poderem responder. Vocês respondem, enviam, e eu recebo essas respostas, inclusive com a data e a hora da tua resposta, então não tem muito como fugir de dizer que você me mandou ou não mandou, porque está lá registrado data e hora. E a outra é o áudio via WhatsApp. Algumas outras atividades eu vou pedir para que vocês expliquem determinada questão via WhatsApp. Então você vai mandar um áudio explicando a resposta da questão que eu estou pedindo para você. É para todas as respostas terem dentro dos áudios. Qualquer coisa que tiver algum problema, alguma dúvida, mais uma vez eu vou estar sempre disponível para solucionar essas dúvidas para vocês. E vocês vão executar ao longo desse tempo que a gente tem junto, dessas 15 semanas que a gente tem junto, um paper executivo. Eu vou dar o modelo desse paper executivo para você, né? Como que está a formatação, então vocês não vão ter que se preocupar com formatação. Já está o título do tamanho que tem que estar, na formatação, tudo certinho. E as divisões, né? Resumo, palavras-chave, o resumo em inglês, as palavras-chave em inglês, introdução, metodologia, resultados e conclusão e referências. Então, ele já tem todo o formato pronto. Vocês vão escolher um tema que vocês mais se identificaram durante essas duas disciplinas, né? Então, inovação, a gente tem um conjunto de temas entre ambientes de inovação, marco legal e outros. Terceiro setor também, a gente tem economia solidária, a gente tem a tipologia das organizações. Então a gente tem vários temas em cada uma das disciplinas. Vocês vão escolher um desses temas e desenvolver uma produção intelectual de vocês. Para essa primeira aula nossa, que é o que importa agora, vocês, para quem é aluno do terceiro setor, tem até dia 30/3 às 18 horas. E quem é de inovação tem até dia 1º/4 às 18 horas para assinar o plano de ensino e enviar um áudio para mim de no máximo 3 minutos explicando esses processos de avaliação. Explicar como você vai ser avaliado. Então você vai me dar um feedback para eu saber se você entendeu como você vai ser avaliado. Assinar o plano e me mandar esse áudio é o que vai valer a presença da primeira aula. Lembra que eu falei para vocês que a aula no Google Meet não vai contar presença? Então, o que vai contar presença? A execução das atividades. Para essa primeira aula, a execução da atividade é assinar o plano de ensino. Ele tem no Aulas e Docs, eu vou enviar para vocês o link no Aulas e Docs de cada uma da disciplina. E o segundo processo para a primeira aula, para vocês garantirem essa presença, é enviar um áudio explicando como você vai ser avaliado nessa disciplina. Além disso, eu vou mandar na descrição do grupo, mas ela tem esse plano dentro do Google Docs, caso vocês tenham dificuldade de mexer no grupo do WhatsApp. Mas como que você vai me mandar esse áudio, né? Se você não sabe ainda como você vai ser avaliado. Bom, como você vai ser avaliado? São 2 exercícios escolares, cada um valendo 50% da tua nota. O primeiro vai ser esse conjunto de atividades. A soma de todas as atividades, ela vai ser metade da sua nota. Então, assim, cada aula eu vou enviar uma atividade para vocês. Então, a primeira aula é essa, ela só vai valer presença, ela não vai valer nota, então fiquem tranquilos. Mas a partir da segunda aula, eu vou enviar a aula, o conteúdo da aula e uma atividade. Na terceira aula, a mesma coisa, eu vou enviar o conteúdo da atividade, o conteúdo da aula, eu explicando o que é cada conceito para vocês e uma atividade. E assim vai até quase o fim do semestre. Já explico para vocês porque que vai até quase o fim do semestre. Então, cada semana que passar, você vai escutar a aula, vai entregar uma atividade. Isso vai valer 1 ponto. Em vez de no final do semestre e no meio eu fazer uma prova valendo 10 pontos, não.
Ela vai valer a sua presença ao longo do tempo. Então, a cada aula, você vai ter conteúdo e uma atividade. Essa atividade você vai ter uma semana para me entregar. Ou seja, eu vou postar a atividade do terceiro setor na terça e da inovação organizacional na quinta. Da terceiro setor, você tem até a próxima segunda, 23h59, para me mandar a atividade. Inovação, você tem até a quarta da outra semana para escutar esses áudios e me mandar a atividade. É um tempo suficiente. Lembrando que por semana você tem 4 horas de dedicação a essa disciplina, que na quinta, para quem é de inovação, é das 2 às 18, das 14 às 18, e terça-feira, para quem é de gestão das organizações do terceiro setor, também no mesmo horário, das 14 às 18. Então, dediquem esse tempo a escutarem os áudios e desenvolverem a atividade e aproveitem a semana para tentar me enviar isso, porque eu sei que tem muita gente com dificuldade de conexão. Então, essa espera de uma semana, ela é exatamente para você achar um momento melhor que você tem a conexão para me enviar esse material. Eu não vou aceitar atividades entregues com atraso. Por quê? Porque vocês têm uma semana para me mandar. Então, eu recomendo para vocês fazer no período que vocês teriam disponíveis para estar na aula, que seria presencial comigo, mas por conta da pandemia a gente ainda não pode ter essa aula. Então, aproveite escutar os áudios e fazer a atividade no horário correto que você tem a aula. E me envia, você tem uma semana para me enviar. Então é tempo suficiente para você achar um momentinho com conexão. E qualquer problema que você tenha, pessoal, que te impossibilite de enviar a atividade, você me avisa com pelo menos 2 dias de antecedência e a gente negocia isso. Essa é a primeira parte, são os exercícios que você vai fazer toda semana. Se você somar todos os exercícios, você já tem metade da sua nota para passar comigo. E a outra metade? A outra metade é o artigo, que eu chamei de paper executivo, que ele também vale de 0 a 10. E você tem até, para quem é do terceiro setor, dia 29 de junho, final de junho, para me entregar. Para quem é de inovação organizacional, você tem até final de julho para me entregar. Então vocês têm tempo suficiente para quem começar a partir da nossa aula, primeiro dia, primeira aula, e eu estou aqui exatamente para tirar a dúvida de vocês de como executar, como construir esse artigo. E eu vou estar em apoio a vocês ao longo de todo o processo. Ele é muito simples, não se preocupem que ele não vai ser extenso. É no máximo 7 páginas, tá? No máximo 7 laudas. Eu não quero muita enrolação no artigo. Quero que vocês pensem num problema de pesquisa, pensem como vão resolver esse problema e executem a ação que vocês precisam para resolver esse problema e pronto. Claro, tudo com base na ciência e a gente vai ter um momento onde eu vou explicar isso para vocês com mais detalhamento. Não será aceito artigo depois do dia 29/6 para o terceiro setor e depois do dia 1/7 de inovação. Após essas datas, a nota é 0. Então, metade da sua nota vai ser as atividades que você vai fazer ao longo de toda a semana e a outra metade da sua nota vai ser essa sua produção intelectual. Eu estou disponível desde já para ajudar vocês a pensar num tema relacionado ao terceiro setor ou à inovação para a construção desse artigo. Bom, para aqueles que não chegarem na nota suficiente para passar, então, mas também não tiver a média abaixo de 4, vai ser elaborada uma prova escrita, vai ser enviado via Google Form, valendo de 0 a 10, claro, sendo 8 questões alternativas e 2 questões dissertativas. O link é enviado 10 minutos antes do horário da aula normal, ela vai acontecer durante a aula normal, e ela vai se encerrar ao final da aula normal. Então, você vai ter 10 minutos
ainda de sobra, além da aula normal, para tentar fazer essa prova final. Mais uma vez, tanto a prova final quanto as nossas atividades, elas não aceitam atraso, né? Então, quando chega na hora determinada, ela encerra. E como que vai funcionar a sua avaliação final? É a média dos exercícios escolares, sendo o primeiro as atividades que você vai fazer ao longo da semana valendo um pontinho, uma nota e a presença. Ao final eu vou somar todas essas notas e dividir pelo número de atividades que a gente teve, para você poder ter a sua primeira nota do exercício escolar 1. Ou seja, essas atividades que você vai fazer durante a semana, elas valem presença e nota, e ao final dessas atividades sobre o conteúdo da matéria, você vai ter a 50% da sua nota. Os outros 50%, que é o exercício escolar 2, é o artigo que você vai elaborar até o final da disciplina. Isso vezes 2 dividido por 3, se passou de 5, você não vai para a prova final. Se não, você ainda tem a nota final para compor esse processo. E essa é a fórmula. A nota final é igual à média dos exercícios escolares vezes 2, mais a prova final, dividido por 3. Agora, algumas considerações finais o que eu não resolvo. Bom, eu não resolvo o problema de conexão. E o que eu faço para vocês para poder dar uma força? Eu dou uma semana para vocês entregar cada uma das atividades valendo presença e ponto. E eu dou 3 meses para vocês fazerem o artigo, um pouco mais de 3 meses. Eu criei 2 repositórios, eu compacto, eu divido os áudios de cada uma da disciplina para mandar para vocês. Eu crio alternativas para você estar acessando esse conteúdo. Então, assim, é isso que eu posso fazer para vocês. Agora, eu não sou técnico em telecomunicações, então o problema de conexão eu realmente não sei muito como resolver. Problemas pessoais. Só mais uma consideração. Eu também estou em Benjamin Constant. Então, eu tenho as mesmas dificuldades. Eu não tenho banda larga, eu não tenho Viasat. Eu tenho internet da Claro, como a maioria das pessoas aqui. Internet que diz que é 4G, mas não é 4G. Então, eu passo pelas mesmas dificuldades que vocês, só que eu me planejo, como todo bom administrador. Eu me planejo, escolho os melhores horários para usar a conexão, para poder cumprir com a minha obrigação e com as atividades que eu me proponho a fazer. Mais uma vez, eu não tolero atraso na entrega das atividades. Problemas pessoais eu também não resolvo, mas eu vou ser compreensivo desde que vocês me avisem a situação com antecedência e apresentem justificativa. Não adianta vir depois dos prazos justificar. Você pode falar o que você quiser. Depois do prazo, não adianta. Antes do prazo, a gente conversa, a gente negocia. Porque eu não sou psicólogo, então eu não resolvo o problema pessoal. Mas em relação às atividades, tudo que for negociado com antecedência, a gente negocia. O que eu preciso que vocês tenham ao longo de toda a nossa caminhada em conjunto? Eu preciso que vocês sejam autônomos, vocês estão no ensino superior, vocês já devem desempenhar funções profissionais na vida de vocês. Então, eu não sou babá, eu não sou psicólogo, eu não sou agente de telecomunicação, eu sou um reles professor. Então, o que eu estou aqui é para apoiar vocês enquanto professor. Mas eu não faço a caminhada de vocês. Eu só dou o caminho, eu só oriento. Quem adquire o conhecimento e quem desempenha o papel de vocês dentro da disciplina são vocês mesmos. Ainda mais agora, nessa fase que a gente vive de ensino remoto. Então, eu preciso da proatividade de vocês, que vocês busquem as coisas. Porque se vocês ficarem reativos, só esperando o prazo acabar, só esperando que eu vá fazer as coisas por vocês, eu não vou. Por outro lado, eu também espero que vocês cooperem entre vocês e vocês cooperem comigo, assim como eu vou tentar cooperar com vocês. Então, acho que a cooperação é a melhor estratégia nesse momento. Pode pedir ajuda do colega para tentar resolver juntos as atividades. Nenhuma atividade minha não pode ser resolvida que não for em conjunto, tirando a prova final.
e o artigo. O artigo e a prova final são produções intelectuais que vai sair o nome de vocês. Mas isso não quer dizer que você não possa discutir as questões em relação ao artigo com outros colegas que tenham mais experiência no assunto ou que você acha que pode contribuir com o seu processo de construção. Então a cooperação é muito importante. A outra é sinceridade. Então isso não deveria ser pedido, mas no tempo que a gente vive hoje, ser sincero é um ato revolucionário. Então eu preciso que vocês sejam diretos e sejam sinceros com as dificuldades que vocês têm para, com antemão, a gente poder resolver. E se não for possível resolver, o prazo de cancelamento da disciplina é estendido. Então vocês podem tentar ver se vocês conseguem levar essa atividade, essa disciplina. Se vocês verem que vocês não são capazes de desenvolver dessa forma remota, vocês podem cancelar a disciplina em um prazo mais estendido, e isso está no calendário acadêmico. O que vocês podem esperar de mim? Vocês podem esperar de mim apoio contínuo via os nossos canais de interação e também no meu canal privado, no meu WhatsApp privado. Vocês também podem contar que eu vou postar todas as atividades pontualmente, uma vez que elas já estão programadas. Eu já criei toda a disciplina previamente, então elas já estão todas programadas. Claro que eu sempre deixo espaço para flexibilidade, a gente pode ter problemas, então eu já tenho algumas alternativas. E auxílio para a elaboração do exercício escolar 2. Isso vocês podem contar comigo. E o que vocês não podem esperar de mim? Atendimento presencial. A gente está no ensino remoto. O colegiado e a unidade estão no ensino remoto. Então não adianta mandar mensagem para mim pedindo para vir em casa para pegar material, para falar comigo, para tirar dúvida. Não recebo ninguém em atendimento presencial. Por último, agradecer a todo mundo que fez a inscrição nas disciplinas, lembrando que elas são optativas, então é uma opção de vocês ter me escolhido para essa disciplina. Isso é uma honra para mim. Espero que eu atenda vocês no quantidade e qualidade que vocês esperam de mim, e eu espero muito de vocês porque, pelas experiências passadas que tive aqui no INC, eu tive bons resultados nesse processo de ensino, inclusive com artigos sendo aprovados em congressos em nível nacional. Então, agradeço muito a atenção de vocês e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que a presença da primeira aula, para encerrar, ela consiste na assinatura do plano e vocês me explicarem como vocês vão ser avaliados. Muito obrigado, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Até mais!